Bom, pessoal, então na segunda parte dessa aula nós vamos tratar de associação de resistores. Nós já vimos aí, quando estávamos vendo o circuito de um laço único e de um único par de nós, né, associação em série paralelo, mas nós vamos tratar de associações mais complexas e transformação estrela-triângulo ou Y-delta vão ser os assuntos. Bom, existem algumas associações ou simplificações que podem ser feitas, tá, para você calcular resistências equivalentes a circuitos para facilitar a nossa vida na análise de circuitos. Então, os circuitos de forma geral podem ser simplificados com as seguintes formas de associações, né? Combinação em série, que você simplesmente substitui o resistor por um resistor equivalente, cujo valor é a soma das resistências dos diferentes resistores. Combinação em paralelo, que como nós vimos, você substitui os resistores em paralelo por um resistor com resistência equivalente, né, cujo recíproco é a soma dos recíprocos das resistências dos resistores individuais. E a última operação que você pode fazer, diferente dessas duas, é a transformação delta-estrela, em que você vai transformar uma configuração, uma associação de resistores, né, do tipo estrela em delta ou triângulo e vice-versa. Tá? Nós vamos ver esse terceiro caso em maior detalhe. Então, na análise de uma dada associação complexa de resistores, você pode ter uma combinação dessas coisas. Tá? Associações em série, em paralelo e, né, associações triângulo ou estrela que você precisa converter para uma ou para outra. Tá? Então, usando uma combinação desses três tipos de associação, você pode simplificar qualquer circuito. Então, pessoal, é importante a gente ter em mente que não existe um algoritmo ou uma receita fechada que você vai utilizar para simplificar qualquer circuito que você se depare. Existem algumas orientações e regras gerais aí que podem facilitar a nossa vida, e certamente é necessário fazer esses três tipos de associação que a gente acabou de mencionar, que vão ser as ferramentas que você vai utilizar, né? Então aqui está ilustrado, né? Você tem uma rede de componentes aqui, rede no sentido de uma rede de circuitos elétricos, né? Em que você tem associações em série, né? R8, R9, R10, em paralelo R5 e R6, né? E você pode adotar estratégias aí para ir sucessivamente, né, calculando as resistências equivalentes das associações paralelo e das associações série e simplificando esse circuito até que você obtenha uma resistência equivalente a toda essa rede situada entre os nós A e B nesse exemplo, por exemplo. Bom, então, uma orientação geral, se você quer calcular uma resistência equivalente entre um par de nós, né, vamos ilustrar com esse exemplo aqui, digamos que seja esse par de nós aqui, você tem essa rede resistiva entre os nós, e ela está sendo alimentada por uma fonte de tensão, por exemplo, e você quer calcular a resistência equivalente enxergada por essa fonte de tensão entre esse par de nós. Tá? Então, de novo, uma orientação geral é você começar o mais longe possível do local da interface do circuito aqui, no qual você quer calcular a resistência equivalente, então do lado oposto, né, e ir trabalhando em direção ao par de nós ali que você quer calcular a resistência equivalente entre eles. Tá? E a ideia é você ir sucessivamente substituindo, conforme você for encontrando resistores em série ou paralelo por seus equivalentes, até você terminar, né, com uma única resistência equivalente total entre o par de nós que você deseja. Tá? Então, você vai se movendo à esquerda, né, até que você tenha um resistor só. De novo, não existem regras fechadas e você vai utilizar associações em série e associações em paralelo e, né, mais para frente nós vamos ver as transformações delta e estrela que podem ser úteis em situações em que somente associações em série e paralelo não são suficientes. Então vamos analisar esse caso aqui, né? Vamos considerar que a gente quer calcular a resistência equivalente entre os terminais A e B, e aí vamos trabalhar a partir do lado oposto aqui. Então o primeiro passo que a gente poderia fazer aqui era fazer associação em série desses dois caras aqui, né? Vou chamar de resistência equivalente
1, e ela vai ser 1K mais 2K, né? 3 kΩ. Vou escrever direto aqui. Então, seria esse cara aqui. Depois você poderia associar essa resistência equivalente 1 com esses outros 6K que estão em paralelo aqui, né? Então, a resistência equivalente 2 seria a resistência equivalente 1 em paralelo com 6 kΩ. Tá? E daí, como a gente acabou de calcular, né, você tem 3 kΩ em paralelo com 6 kΩ, tá? Isso vai resultar no quê? Né? 3 vezes 6 dá 18, dividido por 3 mais 6, que dá 9, né, kΩ. O que é igual a 18 por 9, 2K, 2 kΩ. Então, portanto, resistência equivalente 2 é 2 kΩ. Tá? Então, nesse ponto, nós temos uma resistência equivalente a essa associação em paralelo aqui. Por fim, né, essa associação que está entre esse nó e esse nó aqui está em série com o resistor de 10K. Então, a gente pode calcular uma resistência equivalente 3, né? R equivalente 3, que é igual a R equivalente 2 mais 10 kΩ. Isso nos dá 12 kΩ. Tá? Então, a gente está nesse ponto aqui. Aí, então, nós podemos calcular uma resistência equivalente da associação em paralelo desse resistor de 6K com esse outro de 12K. Tá? Então, vou chamar isso de resistência equivalente 4. E ela vai ser igual o que aqui, né? 6 vezes 12 dá 72, dividido por 6 mais 12, 18. Tá? Vezes 10 a terceira que, né, dá 72 por 18, 4 kΩ. Ok? E isso consiste, né, na associação em paralelo desses dois caras aqui. Que daí, então, se a gente somar, né, 4 com 2, a gente vai ter a resistência equivalente 5. Tá? 4 mais 2, 6 kΩ. E aí a gente pode redesenhar esse circuito aqui dessa forma aqui, né? Esse 6K aqui aparece aqui, esse outro cara aqui a gente pode separar, né? Notando que isso aqui é um único nó, tá? Que aqui em cima é esse cara aqui, e você tem esse circuito aqui embaixo. Tudo bem? Bom, aí a gente pode, né, é bem simples de ver que você tem 6K em paralelo com 6K. Essa associação em paralelo de dois resistores com resistências iguais dá um resistor com metade da resistência. Então, a resistência equivalente 6 vai ser igual a 3 kΩ. Então, o que a gente acabou de fazer foi calcular essa associação aqui, que a gente chamou de resistência equivalente 6. Deu 3 kΩ. 3, né, mais 9 dá 12 kΩ. Então, resistência equivalente 7 igual 3 mais 9, 12. 12K. Então, você tem 12K e aí você vai estar nesse ponto aqui em que você tem 12 kΩ em paralelo com 4, né? 12 vezes 4 dá 48, dividido por 12 mais 4, 16. Então, isso dá 3 kΩ, tá? Que se você somar com 2, vai dar uma resistência equivalente total, RAB, igual a 5 kΩ. Então, em alguns circuitos mais complexos, você vai se deparar com uma situação em que você não pode associar os resistores nem em série nem em paralelo. Um exemplo é nesse circuito de ponte que está ilustrado aqui embaixo, né? Você não pode nem associar R2 e R3 nem em série,
nem eles estão em paralelo por causa desse resistor R4 aqui. Então, como é que você simplifica essa parte do circuito aqui, né? A resposta é utilizando a transformação delta estrela e vice-versa, né? Que muitas vezes é chamado de transformação estrela triângulo, ou Y delta, delta Y, Y delta, ou ainda, né, Pi T, tá, em algumas situações. Então, mas vamos tratar aqui de, né, por esse nome delta estrela. Então, nesse caso, você poderia, né, transformar isso daqui, né, R2, R3, R4 nessa configuração delta, numa configuração estrela. O que resultaria aqui, né? Você teria o circuito com a fonte. Vou desenhar rapidamente aqui. R1 permaneceria lá. E essa parte de cima você transformaria numa estrela. Dessa forma aqui. R5 e R6 permaneceriam no lugar. Então, R5 e R6 permanecem lá. A fonte. E, né, agora se a gente chamar isso aqui de, vamos supor, RA, RB e RC, você vê, né, o que foi feito foi transformar o triângulo que está entre, ou delta, né, entre esses três nós aqui, nessa estrela aqui, entre esses três nós, tá? O restante do circuito permaneceu igual, mas agora a gente vê que a gente pode associar RB em série com R6, somar RC com R5, depois do resultado dessas duas associações série, você vai ter uma associação em paralelo entre dois resistores e você matou o circuito. Tá claro? Então esse tipo de coisa, né, quando você se depara com esse tipo de situação aqui, você não pode nem fazer associação série nem paralelo, a transformação delta estrela e vice-versa vai ser a solução. Então vamos supor que entre os nós, três nós, né, A, B e C, nós tenhamos uma configuração delta, né, composta pelos resistores R1, R2 e R3, e a gente queira converter isso numa configuração estrela situada exatamente entre esses mesmos três nós, A, B e C, né? Essa configuração estrela com outros valores de resistência, aqui outros resistores com resistências RA, RB e RC diferentes de R1, R2 e R3, obviamente, tá? Então a ideia é que a gente encontre a equivalência de tal forma a encontrar as expressões, né, para RA, RB, RC em função de R1, R2, R3 e vice-versa, né, as expressões para R1, R2, R3 em função de RA, RB e RC para poder fazer essas transformações, tá? Para chegar a isso, né, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar que esses dois circuitos aqui são equivalentes se a resistência equivalente encontrada ou enxergada entre qualquer par de nós aqui seja igual. Então, por exemplo, se a resistência RAB entre os nós A e B, enxergada aqui, seja igual à resistência RAB, resistência entre esses dois nós aqui. Da mesma forma, se a resistência RBC entre esses dois nós, vista aqui na configuração delta, for igual à resistência enxergada entre esse par de nós aqui na configuração estrela, e além disso, a resistência RCA entre esse nó aqui também for igual à resistência RCA entre esse nó aqui, se tudo isso for satisfeito, então as duas configurações são equivalentes. Então, na configuração delta, a gente pode encontrar cada uma dessas resistências entre cada par de nós, né? Por exemplo, RAB é a associação em paralelo de R2 com a associação em série de R1 e R3, ou seja, R1 mais R3 em paralelo com R2, que é o que está escrito aqui, né? O produto R2 vezes R1 associado em série com R3, da soma aqui, dividido pela soma de R2 com esse cara aqui que dá R1 mais R2 mais R3. Tá? Da mesma forma,
a resistência entre os nós B e C, né, vai ser a associação em paralelo desta associação em série, R1 mais R2, em paralelo com R3. Né? Então dá R3 vezes R1 mais R2 dividido pela soma de todas as resistências. E, por fim, né, entre C e A você tem a resistência RCA, que é R1 em paralelo com essa associação série aqui, que dá R1 vezes, entre parênteses, R2 em série com R3, dividido por R1 mais R2 mais R3. Já na configuração estrela, fica mais simples, né? A resistência entre os nós A e B com o nó C em aberto, né, vai ser simplesmente a soma de RA com RB. Então, RAB é RA mais RB, tá? De forma similar, resistência entre os nós B e C vai ser RB mais RC. E, né, resistência enxergada entre os nós A e C com o nó B em aberto vai ser RA mais RC. RCA é igual a RA mais RC. Então, para que essas duas configurações sejam iguais, a gente tem que ter a resistência entre os nós A e B, RAB, né, na configuração estrela, igual a RAB na configuração triângulo. Da mesma forma, RBC na configuração estrela tem que ser igual a RBC na configuração triângulo, que nós acabamos de obter. E, por fim, RCA, né, na configuração estrela e na configuração triângulo também tem que ser iguais. Então, dessas três equações, a gente pode isolar RA, RB e RC, através de manipulações algébricas, ou R1, R2 e R3, em função das demais resistências. Tá? E com isso a gente obtém, para a configuração estrela, né, RA, fazendo justamente isso que eu acabei de mencionar. Né? A gente obtém que RA é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 mais R3. Lembrando, tá, que R1 seria a resistência, R1 era a resistência situada entre os nós A e C, R1 era este cara aqui, R2, né, seria na configuração estrela esse cara aqui, e R3 estava localizado entre os nós B e C. Então, ou seja, RA vai ser, né, o produto das duas resistências que estão adjacentes a RA, então R1 vezes R2 vezes a soma das três. Da mesma forma, RB vai ser as duas resistências adjacentes da outra configuração, R2 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Por fim, RC vai ser R1 vezes R3, né, as duas resistências aqui que estão adjacentes a RC, produto delas, dividido pela soma de todas as resistências. Para converter de estrela para triângulo ou delta, que é essa configuração aqui, né, a gente isola R1, R2 e R3 naquelas igualdades do penúltimo slide e obtém isso aqui. Né? Vamos só desenhar a configuração estrela aqui, poder visualizar, né? Então aqui a gente tem diretamente ligado ao nó A o RA, ligado ao nó B, né? Nós temos o RB da configuração estrela, e ligado ao nó C a gente tem o RC. Então, por exemplo, o R1, que é esse cara aqui, ele vai ser, né, a soma desses produtos aqui, né, RA vezes RB, mais RA vezes RC, mais RB vezes RC. Tá? Esse numerador aqui, dividido pela resistência da configuração estrela, que é oposta a R1, no caso RB. Tá? RB está oposto a R1. R1 está aqui desse lado, RB está aqui do outro lado na outra configuração. Além disso, R2, né, vai ser o mesmo numerador, tá? Que é o produto, né, 2 a 2 aqui das resistências da configuração estrela, né? RA vezes RB, mais RA vezes RC, mais RB vezes RC, mesmo numerador, dividido pela resistência oposta. Então, se é R2 aqui, resistência oposta é RC, né, que é o que aparece aqui embaixo. Por fim, R3 vai ser
esse cara aqui, mesmo numerador, tá? Dividido pela resistência oposta da configuração estrela, que é RA. Então a gente pode sintetizar, né, uma forma mais simples de obter essas equações, que é o seguinte: para o caso da transformação Y delta, ou da configuração Y para a configuração delta, cada resistor da rede delta, que vai resultar, é a soma de todos os produtos possíveis dos resistores da rede Y, tá? Então isso aqui, né, por exemplo, todos os produtos possíveis. Então a rede Y, né, ou estrela, tem RA, RB e RC, né? 2 a 2, todos os produtos possíveis são RA vezes RB, mais RA vezes RC, mais RB vezes RC, tá? Que é o que está aqui. Então, soma de todos os produtos possíveis dos resistores da rede Y, dividido pelo resistor oposto da rede Y. Oposto ao resistor que você está calculando. Então eu estou calculando R1, o resistor oposto é RB, então dividido por RB. Tá? Da mesma forma, o R2 aqui vai ser, né, a soma de todos os produtos possíveis, tá? 2 a 2 aqui, dividido pelo resistor oposto, RC. Né? E R3, a mesma coisa, né? A soma de todos os produtos possíveis dividido por o RA que está oposto aqui. Então, né, lembrando disso aqui, você consegue construir aqui a transformação de Y para delta facilmente. Tá? Já a transformação delta Y, né, ou de delta para Y, ou de triângulo para estrela, você faz o seguinte: cada resistor na rede Y é o produto dos resistores nos dois ramos adjacentes da rede delta, dividido pela soma dos três resistores da rede delta. Tá? Então também é bastante simples, né? Por exemplo, no caso de RA, da configuração Y ou estrela, você vai tomar o produto dos dois resistores adjacentes da outra configuração, que é a delta, né? R1 vezes R2. Então, esse exemplo aqui, né? RA igual a R1 vezes R2, dividido pela soma de todos os resistores da configuração delta. Tá? Então, cada resistor na rede Y é o produto dos resistores nos dois ramos adjacentes da rede delta. Tá? Então, R1 e R2 da rede delta estão adjacentes a RA na rede Y, dividido pela soma de todos os resistores da rede delta, né? R1 mais R2 mais R3. Tá? Então, a mesma coisa aqui para RB, né? Os dois resistores da rede delta que são adjacentes a RB, que está aqui, vão ser R2 e R3. E você tem a soma dos três no denominador. E, para o caso do RC, né, R1 vezes R3 está no numerador, e a soma de R1 mais R2 mais R3 está no denominador. Bom, pessoal, então a última coisa que a gente vai falar aqui, enquanto estamos no assunto de circuitos resistivos, né, antes de passar para as técnicas de análise nodal de malhas, é como a gente trata nesse contexto dos circuitos resistivos, né, de um par de nós ou de um único laço, os circuitos quando eles têm fontes dependentes, ok? Então, os circuitos com fontes dependentes são resolvidos praticamente da mesma forma que os circuitos com fontes independentes, né? Porém, você vai ter um passo adicional. Então, você vai inicialmente assumir que a fonte é independente e depois, tá, você tem esse passo adicional aqui, que é substituir a relação de dependência e rearranjar as equações de tal forma a obter o parâmetro de interesse. Então, vamos considerar esse exemplo. Imagina que você tem esse circuito aqui, no caso é um circuito de somente um laço, né? Então tem uma fonte independente, mas tem uma fonte dependente ou controlada, né? Uma fonte de tensão, gerando uma tensão nesse sentido, que é 2000 vezes a corrente 1. E 1 é a corrente que percorre o laço, tá? É a corrente do laço aqui, laço único. Então, uma fonte de tensão controlada por corrente. E você quer calcular essa tensão V0 aqui, que está caindo sobre o resistor de 5 kΩ, o resistor de 5K. Tá? Então, inicialmente, o primeiro passo é você agir como se fosse uma fonte, a fonte controlada fosse uma fonte independente. Tá? Então, você imagina que isso aqui é só uma fonte gerando VA. E escreve, né, circuito de único laço. O que você vai fazer? Né? Lei de Kirchhoff das tensões no laço do circuito. Então,
menos 12 volts, tá? Uma subida de tensão, se a gente tomar esse sentido como sentido de referência, mais, né, conversão passiva 3K vezes I1 da tensão sobre esse resistor, menos VA, de novo, né, uma subida de tensão. Inicialmente a gente está considerando, não estamos substituindo a variável VA aqui, considerando que isso aqui a princípio é uma fonte independente, para depois substituir a variável de controle. E para fechar o laço aqui a gente tem, né, I1 percorrendo a resistência de 5K nesse sentido, a tensão vai ser, na convenção passiva, 5K vezes I1. Então mais 5K vezes I1, queda de tensão, entra com sinal positivo, tudo isso igual a zero. Então essa é a LKT para esse laço. Tá? Substituindo a relação de dependência, que é VA é igual a 2000 vezes I1, I1 é a própria corrente de laço, tá? Os outros termos, né, da equação resultante da LKT já estão em termos de I1, tá? Então você simplesmente escrever VA em termos de I1, 2000 vezes I1, vai resultar nessa equação aqui, onde no lugar de VA foi substituído isso daqui. E daí você pode isolar I1 nessa equação, passar o 12 para o outro lado, né? Isso vai resultar em 12 dividido por 3 mais 5K, 8K, menos 2, 6K, 12 dividido por 6.000, 2 mA. Tá? Então, I1 igual a 2 mA, I1 está fluindo por esse resistor de 5K, né? Portanto, essa tensão aqui vai ser I1 vezes 5K na convenção passiva, 5.000 vezes 2.000 vai dar 10 volts. Portanto, V0 corresponde a uma tensão de 10 volts nesse sentido. Tudo bem? Então, bom pessoal, obrigado pela atenção, né? Nos vemos em breve, até a próxima.